Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai ver esse conteúdo, mas estamos aí mais uma vez trazendo as informações do agronegócio aqui no nosso canal É Agro do portal Hoje Mais aqui de Maringá. Então, muito obrigado aí pela sua audiência, pelo prestígio. A gente aqui já está indo para mais de 6 meses, né, Vitor, que a gente está com esse projeto em andamento já no ar. Esses podcasts, essas entrevistas aqui no nosso portal Hoje Mais. A gente começa a segunda temporada, justamente hoje, primeiro episódio, e o nosso convidado é o Eduardo Mazzucchelli, ele que é coordenador de culturas aqui na regional de Maringá, e a gente fala sobre o início da safra de soja, esse importante momento para a agricultura paranaense, por que não brasileira. Olá, Eduardo, seja muito bem-vindo. Um momento importante, então, para o agronegócio, né? Isso mesmo, Kleber. Muito obrigado pelo convite. É um prazer para nós, do IDR Paraná, poder falar um pouco mais de perto com o produtor também, né, que tem acesso ao canal, né, e também esclarecer algumas informações ali, né? Legal. E começou já o plantio da safra de soja? O que a gente pode falar aí para os internautas? Bom, Kleber, ainda assim não começou na prática, né? Na teoria, os produtores já podem então semear a cultura, né, da soja, porque o vazio sanitário acabou no último domingo, dia 11 de setembro, né? E o período do plantio da soja, então, ele vai do dia 11 de setembro até o dia 31 de janeiro de 2023. Mas na prática os produtores ainda estão apreensivos por conta do clima, então ainda não começou o plantio de soja na nossa região. Falando em clima, na última safra a gente teve problemas consideráveis aí, não só na última safra, né, mas nas últimas 2 safras aí, tanto no verão quanto no inverno, a gente teve problemas. Nesse período agora passado de inverno, foram ocasionados não pelo frio, mas pela cigarrinha. Mas no outro inverno a gente teve problema por conta de várias geadas consecutivas, lavouras arrasadas aí pelo frio. Também tivemos problemas na última cultura de soja também, com perdas nunca antes registradas, né? Para esse ano, qual que é a expectativa aí do IDR Paraná? Você como extensionista aí dessa importante empresa aqui do estado, quais são as expectativas? O que o agricultor pode esperar? Kleber, pela questão climática, né, as previsões ali elas têm mostrado que até dezembro, pelo menos, ainda vai imperar o Laninha, né, que é essa condição que a gente está vindo ali de pelo menos as últimas 3 safras, né? Condições essas que frustraram muitas safras, muitas lavouras ali, tiveram condição climática bem adversa, de ter às vezes áreas até assim, sem colheita nenhuma de soja, por conta dessa estiagem, né, desses períodos de veranico em pleno verão, né, assim, em plena estação chuvosa, a gente tem uma estação seca ali, um período de 30, 40 dias sem chuva. Então, ao que tudo indica, até dezembro, pelo menos, vai imperar essa mesma condição. Por isso, os produtores estão bem apreensivos, né, porque os investimentos na cultura são altos, né, questão de semente, adubo, né, que aumentou bastante o custo de produção. Então, assim, o produtor ele investe esse recurso e também investe a tecnologia, né? Então, assim, ele tem todo ali um composto ali de investimento, de tecnologia, de custo. Então, ele não quer arriscar nessas condições muito adversas. Por isso que na nossa região eles ainda estão segurando bastante o período de semeadura da soja, né? Para pelo menos assim uma condição de chuva mais favorável, vamos falar assim. Nessa última semana a gente teve chuva de 20 milímetros na região. Algumas áreas já estavam com uma umidade boa ali, mas 20 milímetros num período de 30 dias ali praticamente sem chuva não é muita coisa, não refresca muito. Então os produtores ainda estão esperando mais uma chuva, que tem previsão ali semana que vem, para poder então na outra semana do dia 25, 30 começar ali o plantio efetivamente assim na nossa região. Então a gente vinha de um período bastante seco, vários dias sem chuva, então essa chuva que cai, esses 20 milímetros, então ali eles somem rapidinho e para a germinação então não seria o ideal.
Para a nossa região e para o Paraná, existe uma estimativa, uma expectativa de uma área maior? Qual que é a produtividade que vocês estão esperando aí para a nossa região e para o estado? Isso. Para o Paraná, então, a gente tem uma estimativa de aumento de 1% da área em relação à safra passada, né? Essa safra, então, tem uma área de 5.731.000 hectares, né? Para a nossa região aqui, é um pouco mais de 300.000 hectares, né? Então, assim, na safra passada, a gente tinha uma área de 2.600 hectares, 260.000 hectares, nessa safra 300.000. Então, para a nossa região, a gente já tem áreas que estão aumentando ali, principalmente na área do arenito, né, que a gente tem esse investimento, assim, essa reforma de pastagem, por exemplo. Então, a soja ela entra como uma alternativa. Também em reforma de canavial, a soja ela entra como uma alternativa. Por isso, do aumento de 260 para 300.000 hectares na nossa região aqui de Maringá. Quando você comentou comigo essa questão do pacote de insumos, que está bem alto, eu planto um pouquinho de soja, inclusive eu vou plantar esse ano. Estou pensando em plantar lá para finalzinho de outubro, início de novembro aí, por conta dessa chuva. Acredita-se que a maioria dos produtores eles vão optar por atrasar um pouquinho o plantio, e com relação ao pacote por conta dos altos custos, será que eles vão investir menos esse ano? O que vocês esperam? Tá. Então, assim, os produtores, eles, assim, do que a gente tem conversado, né, na região, eles estão realmente esperando um pouco mais a chuva chegar ali para ter mais umidade no solo, então efetivamente realizar o plantio da soja. Pelo que a gente conversou ali depois do dia 10 de outubro, tá? A maioria dos produtores eles estão esperando mais umas 2 chuvas ali para poder garantir uma umidade boa, bem próxima ali, né, do plantio. Então eles têm essa umidade ali por um período mais longo, né? Agora a questão do pacote realmente, né, assim, é pesado, a gente sabe disso, né? Os custos só aumentaram, né? A saca da soja ela tá assim ainda mais rentável do que em outros anos, né? Historicamente ela atingiu ali um pico de 200 sacos, R$200 por saca, né? E hoje ela está ali na casa dos 170, né? Dependendo ali do município. Mas assim, a expectativa é de que sim, né? O produtor ele repense muitos conceitos. Por exemplo, o pacote milho-soja, né? Assim, né? Que o produtor já vinha fazendo, tem se mostrado na parte econômica não tão rentável como em anos anteriores, em décadas anteriores, porque o produtor ele acaba condicionando muito o solo dele. E o que a gente tem que se atentar é que o solo também é um insumo, né? Então ele pensa ali na escolha da melhor semente, do melhor adubo, mas o que vai fazer o efeito real da produção não é só semente e adubo, também é outras questões ambientais, questão do solo, né? Por exemplo, Kleber, a gente tem visto que a cada safra, né, a cada ano, as chuvas elas têm ficado concentradas num período curto e intenso. Então, vamos falar assim, o que chove num mês tem chovido em uma semana, né? E o resto do mês, ou o resto dali da 40, 30 dias, fica sem chuva. Então, o produtor ele está atento a isso e ele está mudando um pouco o conceito dele. Tendo em vista disso, que a área de sorgo granífero aqui na nossa região aumentou muito, né? Então, assim, a gente teve alguns entrepostos aqui que passaram a receber a colheita desse sorgo granífero. Então, o produtor ele tem se atentado a isso, né? Que o conceito soja-milho, para ele está entrando em desuso, né? Não em área total, né? Vamos falar assim, eu não estou aqui condenando, né, a questão do cultivo de soja-milho. Só que o produtor ele não é bobo, né? O produtor ele já está pensando e vendo a natureza, como que a natureza tem respondido. Então ele está repensando nos conceitos de plantar soja, milho em área total, né? Ele não vai deixar de plantar o milho, né? Mas ele vai escolher rotacionar dentro do lote dele, dentro da propriedade dele, rotacionar as culturas, né? Para poder ter um incremento real ali de produtividade. E no caso também, criar um perfil de solo, fazer uma rotação de cultura, melhorar então a capacidade produtiva do solo, como você disse, é um dos maiores bens, é um insumo principal do agricultor. Diante deste cenário aí que você está colocando para a gente, uma área maior aqui na nossa região, de uma expectativa de atraso no plantio, isso nos leva
a projetar também um plantio menor de milho na próxima safra, por conta principalmente dos problemas de enfesamento da cigarrinha? Provavelmente, tá? Provavelmente. Assim, os produtores, eles têm a opção, né, de plantar outras plantas de cobertura, né? Não só o milho, safrinha, mas também plantar, como eu falei, o sorgo, as aveias preta, aveia branca, o milho consorciado com braquiária, que também tem tido bons resultados, né? O trigo. Então, assim, o produtor ele tem um leque de opção grande. Só que ele tem que começar a repensar o conceito de agricultura, né? Porque senão ele vai começar ficando para trás, vai ter frustração de safra cada vez mais, porque a condição climática ela se mostra, assim, né? Nas últimas décadas, tem se mostrado mais adversa possível, né? Então, por exemplo, uma seca que dava ali a cada 10 anos tem sido mais constante, né? Então, assim, o produtor ele está atento a isso e ele já está mudando conceitos dele, né? Você perguntou da produtividade média aqui da região, né? A estimativa nossa é que nessa safra, que mesmo com as adversidades, tem uma colheita ali de em torno de 151 sacas por hectare, por alqueire, desculpa. 151 por alqueire. É um volume alto. É um volume alto, né? Mas se o produtor ele não adotar a tecnologia, essa produção potencial de 151 pode ficar em torno de 80, 70, até menos, como a gente teve registro nessa última safra, né? Porque as chuvas não foram regulares. Então, às vezes a gente teve um município que choveu bem ali e outro que não choveu nada, né? Se a gente poder comparar aqui a região Maringá com Londrina, Londrina choveu super bem. E a gente não está tão longe assim de Londrina, né? E o produtor hoje que colheu 80 sacas, se ele for um arrendatário, então ele está morto, porque o custo já é 60. Tem produtor que paga 60 de arrendamento, já sai, a partida dele é 120 negativo. Então ele tem que colher um pouco a mais para tirar os custos. Se ele for o dono da terra, ele larga em 60 aproximadamente, né? Mais ou menos isso o custo hoje. Então é muito importante a adoção dessas tecnologias. E uma outra coisa que a gente tem notado muito nas últimas safras é a questão das ervas daninhas, né? Sim. Então o produtor teve problema para controlar a buva, para controlar o capim amargoso, e com certeza a rotação de cultura ela ajuda. Por quê? Eu acho que assim, uma coisa começa a interferir na outra, né? Por que a gente teve problemas ali com buva, com amargoso, né? Não só pela questão assim de resistência dessas plantas, porque é nítido que eles criaram resistência, né? A planta ali ela é um mecanismo biológico, então ela vai procurar sobressair no ambiente, né? O ambiente está selecionando o que está acontecendo ali, a planta também vai buscar ali uma saída para sobressair daquela condição adversa. Então é como diz, né? Não sobressai o mais forte, mas o mais adaptado, né? Então a questão de resistência que a gente tem visto ali na buva, no amargoso, é sim questão de manejo, né, de herbicida, que foi criando resistência, mas também não é só isso, tá? Por quê? A palhada do milho, a palhada da soja, ela não tem uma cobertura muito boa sobre o solo. Então, assim, um dos aspectos também que interfere na tomada de decisão para fazer uma rotação de cultura também é o manejo de planta daninha. Por quê? O custo de você, assim, controlar, né, vamos falar entre aspas, controlar a buva e amargoso está muito alto. É muito alto. E é muito difícil de você controlar. Então, assim, para nós que está ali andando no campo, é muito comum você ver o produtor pagar diarista, muitas vezes para ir lá capinar, né, fazer um controle mecânico. Controle manual. Isso, da buva e do amargoso, porque não tem controle. Né? Assim, tá muito difícil controlar essas duas plantas. E uma maneira fácil, né, e assim, e mais barata, e mais inteligente até, de controle de buva e amargoso, hoje é a rotação de cultura. Por quê? A temperatura do solo no sistema soja-milho, ele no verão, ele sai de um patamar de manhã de uns 27 graus, a gente já monitorou isso, por isso que eu estou comentando. E ele chega no final assim, da tarde, de 3 da tarde, 4 da tarde, ele chega em quase 60 graus, 57. Então, sair de 27 e ir para 57 na outra manhã, abaixar de novo para 27, chegar no outro dia 27, esse sobe e desce da temperatura cria um choque térmico. Esse choque térmico faz então a quebra da dormência de planta daninha. Então, por isso que a gente tem visto buva e amargoso cada vez mais presente nas áreas de soja e de milho,
por conta dessa alternância de temperatura. Temperatura mais amena, temperatura mais alta, e isso faz então despertar, faz quebrar a dormência das plantas daninhas. Em relação às áreas de aveia que a gente tem acompanhado, não só pelo volume de palhada que cobre mais uniformemente o solo, mas a temperatura do solo também se mostra bem menor. Então a oscilação da temperatura ela não é tão grande. Então sai ali de um patamar de 25, 27 graus. No pico de insolação do milho, que seria 57, na área de aveia tem ficado em torno de 35. Então, assim, é um choque térmico mínimo. Olha só, eu não sabia disso. Mantém uma homeostase. Então, isso não provoca tanto estresse na planta. Imagina só, também um pé de soja lá no verão, com falta de umidade, chegando em quase 57 graus no solo, né? Também é um estresse para a planta, que fecha o estômago, fica com a folhinha ali murcha, né? E isso quebra a dormência da planta daninha. Não vamos nem entrar no mérito da parte microbiológica, que também interfere, né? Não só a rotação de cultura, mas a temperatura do solo ali incidindo também. Então, assim, Kleber, é um contexto muito amplo. Então, o produtor ele não tem que olhar só a condição laninha, só a condição, olha, abriu a janela, estou esperando, mas ele tem que pensar no todo. Eu, particularmente, eu tive uma experiência positiva com trigo, ali na faixa dos 100, 105, 110 sacas aí por alqueire, apesar de a minha área ter ficado aí mais de 40 dias sem chuva. Eu achei impressionante. Se fosse no milho, eu tava perdido, né? A perda teria sido muito maior. Plantei a variedade Ponteiro, abraço pro gaúcho lá da Cocamar, comprei a semente com ele. Ele recomendou para mim, falou, você pode plantar que essa variedade é boa. E os produtores vizinhos, eles também tiveram uma boa produção. Inclusive eu tenho conhecimento de um amigo meu que colheu quase 170 sacas numa área irrigada. Então, a R$100 a saca foi o preço que eu vendi, chegou a 112. Hoje está 91, vi a cotação agora há pouco. Então, o produtor ele consegue ter uma remuneração um pouco melhor, além desses fatores que você comentou. E a minha área está limpa de ervas daninhas. Então, assim, o teu testemunho, vamos falar assim, é isso que o produtor é convencido, é isso que convence o produtor, entende? Porque a gente pode ali falar da melhor técnica, melhor semente, adubo, enfim, ficar ali debruçando argumentos para o produtor. Mas esse testemunho, assim, essa percepção tua ali na vivência ali do campo, é o que tem se mostrado mais eficiente para convencer os produtores da região a mudar as práticas. E a minha área, Eduardo, tinha muita buva, bastante buva, também tinha um pouco daquele nematóide. Então a gente espera que isso, com essa rotação, a gente vá melhorar a condição microbiológica do solo, né? Uma outra questão também que eu quero questionar você com relação à produção das aveias. Muitas pessoas, muitos pecuaristas, até o pessoal que cria cavalo, que trabalha nessas empresas aí, nessas fazendas, nesses ranchos, o pessoal tem procurado me ligar porque eu plantei um pouco de aveia branca também. E o pessoal está procurando, falou que não está tendo, porque a gente teve no passado aí muitos problemas, né? Então não teve uma boa produção. Então a gente acredita, eu particularmente acredito que vai aumentar a área com aveia e eu quero plantar tudo ano que vem com aveia. Entendo. Esse é um princípio da rotação, né? Por exemplo, esse ano você comentou que já plantou trigo, ano que vem a aveia, né? Então acho que você está num caminho assim mais inteligente de produção agrícola, que realmente é a rotação de culturas, né? A gente defende tanto isso, mas assim, a percepção do produtor ali de determinar, olha, esse ano eu plantei trigo, ano que vem eu vou plantar aveia, é primordial, né? Assim, o produtor ele tem que ter essa percepção e poder, assim, então, começar a mudar os conceitos dele de agricultura, né? Então, sim, a gente também tem percebido que as áreas de aveia elas estão aumentando na nossa região e o produtor ele tem que se preparar também por sementes, tá? Não só, assim, para o mercado ali que fornece semente, mas ele também guardar um pouco dessa semente de aveia, que também é viável, né? Para a produção própria ali dele, né? Então ele também tem esse viés ali de produção, vamos falar assim, familiar, e ele também tem condição de produzir a própria semente dele ali. Redução de custo. E reduzir custo, né? Porque a semente também é um custo. Porque no trigo eu paguei R$4,50 o quilo da semente. Né? Essa semente de aveia, eu não tinha plantado aveia ainda, eu vou colher agora daqui uns dias.
Então essa aí eu vou guardar para mim plantar ano que vem. Eu tive que buscar em Campo Mourão, paguei R$1,50 o quilo, porque aqui não tinha, não achava. Sim, sim. A procura foi grande nessa última safra. A procura é grande. E o pessoal, assim, as sementeiras aqui na região, elas estão percebendo isso também e estão se preparando para a demanda, né, que está crescente. Então, a gente percebeu, sim, igual você comentou, né, que foi buscar semente fora, né. Então, alguns produtores nossos assistidos, a gente recomendou, ele não encontrou aqui na região, mas ele foi buscar fora, né, mais longe ali, mas ele encontrou, assim, né, no mercado a semente, né. O que a gente tem visto também é o aumento dessas sementes de planta de cobertura. Então, assim, há alguns anos o pessoal estava até dando de graça a semente de aveia, né? Porque ninguém estava se atentando ao problema, por exemplo, da cigarrinha do milho, né? Então, assim, o produtor ele está se atentando a isso e ele está vendo a diferença ali. Então, o que antes, vamos falar assim, era dado de graça, desperdiçado até de certo modo, hoje o produtor tem visto com certos bons olhos, assim, né? Essa questão da planta de cobertura. Não como uma atividade secundária, mas tudo que você faz ali no inverno, na safrinha, é insumo para a cultura principal que na nossa região é a soja. Então tudo que você faz ali no inverno é um insumo para a cultura principal. Então você faz pensando no investimento e no retorno que você vai ter com a soja, né? Que é muito maior do que o trigo, muito maior do que o milho, né? Então assim, o produtor ele já faz pensando no retorno que ele vai ter lá. Beneficia a questão ambiental, sustentabilidade, mas também tem um retorno econômico. Então o produtor ele tem que estar atento a isso também. Tá certo então, bate-papo gostoso aí, a largada do plantio da soja aqui na nossa região, no nosso Brasilzão, aqui no estado do Paraná. A largada oficial vai ser no dia 22 em São Paulo, numa fazenda, se não me engano, no interior de São Paulo, região oeste, né? E então a largada oficial, mas aqui no Paraná começa um pouquinho antes, o pessoal já planta primeiro aqui. Né? Sim, sim. Tradicionalmente o Paraná ele planta primeiro pensando já na safrinha do milho, né? Por exemplo, nessa safra o pessoal percebeu que os plantios mais tardios ali, depois do dia 10 de março, por ali assim, já produziam milho mais suscetível ali à cigarrinha, né? O ataque de cigarrinha. Quem plantou primeiro, ele plantou em fevereiro, comecinho de março ali, teve um resultado um pouco melhor, né? Dependendo do município ali. Porque eram áreas que ainda não tinha milho próximo, né? E depois, assim, com esse plantio mais escalonado, vamos falar assim, a multiplicação dessas pragas, não só a cigarrinha, mas diversas pragas, dessas áreas mais velhas, migraram para áreas mais novas e foi ali que o produtor teve problema, né? Nesse plantio mais tardio. Porque era a área mais nova, então a cigarrinha veio em cheio nele. Então teve área que, aqui na região mesmo, a nossa recomendação através das perícias foi do produtor não colher, porque não era viável para ele colher. Aqui na nossa região, se fechou a produtividade em quanto do milho? Então, do milho, eu preciso ver aqui no caso, né, quanto que deu a produtividade. Mas teve áreas que não colheram, teve áreas que tiveram produtividade normal. Então, assim, eu preciso ainda consultar quanto que deu essa média, né? Tá certo. Mas a gente teve muitos problemas com a cigarrinha aqui na nossa região. Algumas variedades foram mais resistentes, né? Sim, com certeza. Isso também a gente tem demonstrado ali na prática, né? Então tivemos assim cultivares, né, híbridos ali que não foram assim afetados, tiveram produtividade relativamente boa, né? Tive relatos aqui na região de 200 sacos. Então assim, uma produtividade, vamos falar assim, considerada até que normal, né, pelo período que a gente teve ali. Agora teve um produtor que adotou um híbrido ali, um cultivar que não foi para frente. Ele foi muito suscetível ao ataque da cigarrinha. A pesquisa nossa do IDR tem demonstrado o quê? Que às vezes o produtor pensa, então meu vizinho plantou cultivar tal, ano que vem eu vou plantar o mesmo cultivar dele, que deu bom. A pesquisa nossa tem demonstrado que essa resistência, ela é muito relativa, né? Então, cultivares que num ano são muito bons, são muito resistentes, no outro ano pode perder essa resistência ou ser mais suscetível. Então, o produtor ele sempre tem que estar atento a isso, né? E também, quando ele for adquirir semente de milho, no caso, ele tem que sim perguntar pro vendedor dele, né, pro representante dele ali, qual que é o ataque, a suscetibilidade desse híbrido, desse cultivar com a cigarrinha do milho, né? Porque isso também é uma informação que lá na frente
vai refletir no sucesso ou não da produção agrícola dele. E além disso também a questão dos nematóides, né? Igual você estava comentando antes. A questão do nematóide também é muito assim, presente na nossa região. Então, assim, todo solo agrícola ele vai ter fitonematóide. Só que ele só vai ser problema quando o solo não está em equilíbrio ali. Então, tiver algum desequilíbrio, falta de matéria orgânica, então o nematóide ele vai sobressair, e se o híbrido também ele for suscetível, o produtor também não tem uma produtividade, uma colheita legal. Então, o produtor, na hora que ele for adquirir semente de soja, de milho, ele tem que perguntar das condições ali de suscetibilidade, condição climática também ali, para o híbrido de soja, para o milho, né, para cultivar da soja, para cultivar ali do milho, e também perguntar do nematóide, qual que é a suscetibilidade, qual que é a resistência para pratilencos, para meloidógeno, enfim, para ter uma infinidade de nematóides. Então o produtor ele tem que estar atento a isso, para diminuir o fator de reprodução desses nematóides. Tem algumas variedades também que você pode aplicar determinados tipos de herbicidas também, diferentes, né? Tem também. Então, assim, tem variedade que ela vai ter uma certa resistência, que ela vai ter já algum gene ali que modificado, né? Assim, permite, então, um controle e um manejo mais fácil dos herbicidas, né? E já tem outras variedades que não. Então, a gente também tem que se atentar a isso na escolha do cultivar, do híbrido. Tá certo, então. Estamos falando aqui com o Eduardo Mazzucchelli, ele que é coordenador aqui regional de culturas aqui no estado do Paraná, aqui na regional Maringá. Agora tem um recadinho da AMI Farms, que é o nosso patrocinador aqui do nosso podcast no canal Agro, no portal Hoje Mais Maringá. Tá aí então, AMI Farms, carnes de qualidade para você colocar na sua mesa, fazer aquele churrasco gostoso. Beleza, pessoal? Manda um abraço pro Fernando Hernandes, lá da AMI Farms. Ô Eduardo, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, você gostaria de apresentar, de passar mais algumas informações aqui para os nossos ouvintes? Ouvintes não, né? Ouvintes é da rádio. Como é que eu falo? Internautas, né? Nossos espectadores. Então, assim, Kleber, os escritórios assim, locais do IDR Paraná, né, que é a antiga Emater, né, o produtor ainda conhece como Emater, mas o IDR Paraná hoje, ele está aberto, né? Então, assim, o produtor ele pode ter acesso à informação, a questão que a gente levantou aqui de aveias, né? Hoje o IDR Paraná ele é o maior detentor no Brasil de cultivares de aveia. Então, o produtor ele pode buscar os nossos escritórios locais, que aqui na região está presente em todos os municípios, para buscar informação, para trocar uma ideia com o nosso extensionista, para esclarecer algumas dúvidas, né? E também para aumentar a produtividade dele, né? Então, os nossos escritórios estão abertos, o produtor pode ir lá ter acesso à informação, assistência técnica de qualidade, porque hoje o nosso Instituto de Desenvolvimento, ele envolve pesquisa e extensão. Então, o que a extensão está ali localmente ali, inserida, levantando informação para o produtor, né, trabalhando ali, desenvolvendo a agricultura local, a gente tem um revés de pesquisa por trás também, dando suporte para nós estar ali atuando no campo. Então a pesquisa nossa, vamos supor, igual a questão da cigarrinha, né? Ela está atenta a isso, está investigando o que a gente pode ter assim, de solucionática, né, do problema, e a gente pode também, então, consultar a pesquisa nossa interna do IDR. Então, hoje a gente tem um órgão
muito fortalecido na agricultura paranaense, né? Que envolve pesquisa, extensão e também a parte de comércio, né? De comercialização. O mais legal do IDR é que vocês oferecem todo esse trabalho, mas sem nenhuma intenção comercial, né? Sim, a gente não tem nenhum apelo comercial, né? Então a gente não vai aqui defender uma empresa A, B ou C, né? A gente indica o que é o certo para o produtor, né? Então, assim, a gente está ali atento ao produtor em frente ali no dia a dia e a gente, na nossa percepção, na nossa conversa ali com o produtor, a gente vai orientando ele, né? Mas a gente não tem nenhum apelo comercial ali com ele. Tá certo, então. Falamos com o Eduardo Mazzucchelli, coordenador de culturas aqui do IDR Paraná. Obrigado pela participação aqui. Tá convidado a vir outras vezes. Obrigado. Vamos ficando por aqui. Grande abraço, pessoal. Esse foi mais um É Agro aqui pelo portal Hoje Mais Maringá. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.